Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo farmacêutico e amigo empresário do ramo sanitário. Dando prosseguimento ao nosso ciclo de entrevista, nós estamos aqui com os candidatos do Partido Avante, o David Hall, candidato ao governo do estado do Acre, e Dima Santos, candidato ao Senado Federal. Dois jovens, como se vê, início de carreira aí, vai lembrar também o início da carreira do PT, e depois o PT ficou 20 anos no poder. Então, sonhar é sempre possível, tá bom? Boa tarde, meus amigos. Como está a campanha aí, reta final, faltando poucos dias para o pleito? Olha, a gente conseguiu acabamos de vencer uma luta gigante, né? Que foi poder participar do debate da TV Gazeta, o último debate. Nós tivemos que impetrar outro mandato de segurança, como nós fizemos com relação à TV Acre, e o mandato de segurança foi favorável para que a gente pudesse participar do debate, e participamos, mandamos a nossa... Inclusive, o Tribunal Regional acabou de julgar improcedente o pedido da TV Gazeta, porque entendeu que, ao a TV aceitar a sua participação, perde-se o objeto do pedido deles, que era uma cautelar, né? se antecipar a uma não participação. Agora, nesse sentido, essa polêmica toda causada, de fato, a lei federal prevê que o partido precisa ter, no mínimo, 5 parlamentares federais para a participação efetiva dos debates. Como vocês se posicionam nesse sentido? Se a lei diz isso, por que vocês insistiram tanto? Porque essa do... Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Sei que o pessoal vai estar vendo, vai estar ouvindo e nos assistindo, né? É porque a lei não diz só isso, né? Infelizmente, a imprensa, muitas vezes, a qual eu também me incluo, né, que sou jornalista, as pessoas distorcem um pouquinho o que diz a lei eleitoral. A lei eleitoral, no seu princípio maior, que é o quê? Que é a isonomia, ou seja, melhores condições de participação de todos os candidatos, aproximar essa distância que existe de estrutura financeira, de tempo de TV e outros recursos a mais que faz com que o candidato, que a eleição seja uma corrida de 100 metros, onde boa parte dos candidatos já corre 80 na frente, né? Nós somos os candidatos que estamos fazendo campanha sem recurso. Eu sou o candidato a senador que não pegou R$1 de dinheiro público nessa eleição, que não tem o tempo de TV, o Raul também não tem, que não usamos material impresso na campanha. A gente faz uma campanha totalmente diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas. Logicamente que, para nós, a participação nos debates era fundamental, foi fundamental para a gente ser visto pela população, no momento em que todos os candidatos estão ali no mesmo patamar, né, de condições, sem a pirotecnia, muitas vezes, dos marqueteiros, da campanha, que às vezes torna um candidato quase que perfeito, né? E aí, além da lei eleitoral falar dessa questão dos princípios constitucionais também, do pluralismo partidário, da democracia, dos valores democráticos constitucionais que estão acima das leis. Isso que você fala até chega a nos lembrar que, no passado, o Supremo Federal decidiu justamente nesse sentido que você está falando, que quando tentaram colocar a cláusula de barreira contra os partidos políticos, o Supremo foi lá e derrubou aquela cláusula, dizendo que deveria se manter os inúmeros partidos que existem no Brasil. Mas, com o passar dos anos, parece que houve um arrependimento. Se chegou à conclusão de que aquela decisão tomada pelo Supremo prejudicava os partidos, porque teria que haver filtros para que eliminasse o grande crescimento, o grande número de partidos políticos. Desse ponto de vista que você fala hoje, aquela decisão antiga do Supremo valia, mas hoje o Supremo já pensa diferente, já pensa que tem que diminuir a quantidade de partidos, porque, em tese, isso prejudicaria a democracia brasileira. Você concorda com a visão antiga ou com a nova visão do Supremo atual? Olha, o problema... Deixa eu só concluir aqui, Raul. Só para concluir o meu pensamento, o Edmilson, com relação à questão da legislação, antes de responder essa tua pergunta e passar para o Raul aqui. A lei não diz só isso que você afirmou, né, que é preciso ter representação no Congresso. Ela diz também que essa prerrogativa ela pode ser desconstruída na medida em que os 100% dos candidatos entrem num acordo e nós tenhamos pelo menos 2/3 dos candidatos favoráveis ao convite de um candidato, mesmo que ele não tenha essa representação. Agora eu pergunto para você que está me assistindo aí,
um partido novo, que está começando agora, né, que tem um bom candidato. Imagine se o Raul estivesse liderando as pesquisas. Iriam excluir o David Raul do debate, de um debate democrático, simplesmente porque o partido dele é novo e ainda não tem a representação no Congresso, justamente porque não tem os mesmos recursos. Nossos candidatos a deputados federais fazem campanha com R$ 2.500, que foi o que veio do Fundo Especial para cada um, né? Disputando a eleição com deputados que estão com mandato, apoiados pelo governo e com 3.100.000 no caixa. Isso é democracia? Então, todos esses argumentos a gente mostra para a Justiça Eleitoral, para os guardiões da legislação, que há um desequilíbrio gigante já do ponto de vista econômico e etc., e que nós estamos sendo vítimas desse sistema perverso e pedimos que essas questões fossem vistas. Nós também agregamos às nossas petições a assinatura dos demais candidatos que eram favoráveis a gente participar dos debates. Ou seja, se a maioria dos candidatos eram favoráveis, mesmo a gente estando lá fazendo oposição a boa parte deles, por que a emissora, que deveria prezar pelo princípio democrático de dar direito ao eleitor, que todo mundo participasse numa condição minimamente igual, pelo menos naquele momento do debate, por que a emissora vai entrar com ação judicial para retirar um candidato de uma eleição? Isso tem um motivo. No nosso plano de governo está previsto lá corte de verba de mídia. A gente sabe que o atual governo está gastando R$ 10 milhões por ano. Boa parte desses recursos vão para essas empresas, vão dos mandatos. O mandato do senador investe verba de publicidade nessas empresas, o governo investe também. Então, a gente veio para quebrar um pouco esse sistema e, logicamente, que se incomoda, né? Lá na TV Acre, por exemplo, a TV Acre descumpriu uma determinação judicial, foi precisa a Polícia Federal lá. Esse ponto que eu queria chegar, esse ponto é muito importante. Uma coisa é você ter a norma em si, outra coisa é você desobedecer uma decisão judicial, desobediência judicial. Ou seja, se critica muito o presidente Jair Bolsonaro, mas quem na prática fez um ato contra a justiça foi a TV Acre, que deveria ter um ato de obediência ao judiciário, né? Nós fomos acusados de atrapalhar o debate. A diretora da TV Acre ficou sabendo dessa decisão 1 hora antes, e ela já sabia desde o dia anterior que a gente estava impetrando essa ação para pedir que... Deixa eu só lhe interromper um pouquinho, é importante o nosso internauta ver. O David, inclusive, esteve na bancada lá, né? Tem a imagem dele ao lado, ali ao lado da Mara Rocha e todos os demais. Isso demonstra claramente que a emissora estava ciente da decisão. Pois é, e a emissora lançou uma nota no outro dia dizendo que ficou sabendo do debate, da decisão judicial 10 minutos antes. Isso não é verdade. Eu conversei com a diretora da TV Rio Branco, ou da TV Acre, logo após a saída da decisão, 1 hora antes. Ela recebeu a decisão, tomou ciência e disse que ia cumprir. Está aqui a minha mensagem trocada com ela. Eu disse, vai cumprir, então nós vamos para a TV, por favor, nos recepcione, nós vamos em 3 carros, informamos. Chegamos à TV, formalmente fomos recebidos, fomos conduzidos para a sala de recepção, onde deveríamos aguardar o início do debate. Quando deu tempo de iniciar, fomos convidados a ir para o estúdio, e nesse intervalo de tempo, a diretora com certeza recebeu um comando de Manaus, né, dizendo que tinham... o David já estava no estúdio, a gente não deveria nem estar aprofundando esse assunto, mas já para esclarecer. E aí uma pessoa da... Esse assunto não é segredo, porque está em todos os lugares. Hoje mesmo... A própria TV Acre mostrou a imagem do David Hall lá dentro do estúdio com os candidatos. Aí na nota disseram que o David chegou lá e queria atrapalhar o debate. Se o cara já estava lá confirmado, teve passagem de som, tudo. Eles chegaram lá, quando receberam o comando de Manaus, que Manaus manda no atual governo e quer mandar no judiciário aquele ano, mas não manda não. Dizendo que tinham conseguido uma liminar contrária a nós, só que eles não tinham conseguido eliminar, eles apenas tinham entrado com recurso, mas não tinha sido julgado. Aí disseram para o David, mentiram para o David, né? Disseram que tinha sido a liminar que ele tinha que se retirar do estúdio. Foi até meio grosso, né? Meio que arrastaram o David de lá, né? Vocês fazem lembrar, vamos lembrar, teve uma eleição, eu acho que foi quando a Prefeitura 2016, de Rio Branco, a Prefeitura de Rio Branco, o candidato era Marcos Alexandre Bocalon, e o Carlos, que era candidato da rede, também foi retirado do estúdio da TV Acre, também exatamente minutos antes de começar o debate, ou seja, é uma emissora recorrente, né? Naquela ocasião, eu era coordenador da campanha do Carlos e eu estava lá no dia. Nós conseguimos uma decisão favorável em primeira instância e segunda, e aí eles recorreram para Brasília. Aí eles pegaram a decisão e aguardaram o último limite do tempo para chegar lá com a decisão, porque se a gente tivesse recorrido, a gente tinha ganhado. O que aconteceu naquele debate lá foi que a gente não teve tempo.
eles usaram a mesma estratégia que a gente usou agora, nós entramos com recurso e deixamos ficar no tempo máximo para que eles não tivessem tempo de recorrer. Foi a mesma coisa que a gente usou. E aí eles achavam que iam ter tempo para derrubar a liminar antes do debate, não tiveram. E foi por isso que rolou aquela confusão. Aí depois a desembargadora teve que mandar a Polícia Federal lá com ordem para prender qualquer pessoa que desacatasse a decisão. Ou incluía o David no debate, que já estava na metade, ou parava o debate ali. E, inclusive, diretores da TVA que foram levados coercitivamente para a Polícia Federal para prestar esclarecimento, fora a multa de mais de 100 mil reais que eles vão ter que pagar. Assumir o risco, né, de peitar a justiça. Né? Não a gente, né? A gente está defendendo só a democracia, a possibilidade de poder conversar com a população. Passo para o David aqui, que eu falei demais. Eu vou te interromper um pouquinho, David, mas antes de mais nada, eu queria fazer o registro que a eleição do Acre, ela está de parabéns porque os candidatos são muito preparados, todos são bem... Nós não temos um tijolinho nesta campanha, ou seja, aquele candidato despreparado, que não sabe o que fala, que não tem boas ideias, que não tem boa articulação. Nós, pelo contrário, nós temos, principalmente hoje, nós temos o professor Nilson, uma pessoa espetacular, o David Hall, professor também, ou seja, um debate muito qualificado. Então, é importante, a partir desse ponto de vista, colocar para o eleitor a importância de discutir todos os aspectos. E é isso que a diversidade de candidatos e a diversidade de ideias traz para o eleitor. Exatamente. Pode falar, David. Pois é, então, com relação à sua pergunta anterior, né, a quantidade de partidos, a gente só tem que tomar cuidado para não excluir os partidos pequenos, porque se fala que tem que diminuir partidos políticos, aí se pensa logo em tirar os pequenos, né, quando, na verdade, existem partidos políticos pequenos, mas que dão gigantes contribuições. Veja, isso que a gente fez aqui, nós que somos do AGI, um partido minúsculo, isso aqui cria um precedente para todo o Brasil. Em qualquer outro estado, outros candidatos que não têm lá a quantidade mínima de deputado federal, com base nessa decisão, poderão utilizar como sustentação para poder garantir a sua participação no debate, garantindo, assim, portanto, o princípio maior, que é o princípio da isonomia, né? A igualdade entre os candidatos, e não furtar o direito do eleitor, que é o protagonista desse processo eleitoral, de conhecer as propostas de todos os candidatos, sem exclusão, sem discriminação. A gente está fazendo história, que é um marco que fica aí para o judiciário brasileiro, na verdade. Mas a partir do momento que se discute a quantidade de partidos, o Brasil não tem tantas ideologias, não tem 34 ideologias para ter 34 partidos políticos. Então, a partir desse ponto de vista da ideologia, não é sustentável você ter um grande número de partidos. Tanto é assim que as grandes democracias do mundo têm poucos partidos. E a democracia tem que ocorrer dentro dos partidos, ou seja, por mais que tenha poucos partidos, você deve ter dentro dos partidos muitas correntes ideológicas que vão lutar internamente dentro do partido para alcançar a liderança ali e brigar dentro do partido. Não é esse o objetivo que se sonha chegar no Brasil, que se diminua a quantidade de partidos, mas que os partidos se tornem mais democráticos internamente? Porque hoje os partidos são cartórios, têm donos. Não tem nenhum tipo de democracia dentro dos partidos brasileiros. A ideia não seria central essa? Você reduz a quantidade de partidos ao número de ideologias existentes, mas também tem que tornar os partidos mais democráticos. A título de exemplo, você e os outros países, um ano antes das eleições, acontecem inúmeras eleições internas dentro do partido, quem vai ser o candidato, quem é que tem representatividade, etc. Eu tenho uma opinião sobre isso, Edmilson. Na minha opinião, eu acho que a quantidade de partidos é menos relevante. Eu acho que o que tem que acabar é o financiamento público de partidos e de eleições. A quantidade de partidos é da democracia. Tem muita gente com ideias diferentes e de tirar o direito de alguém disputar uma eleição, restringindo a representação dessas pessoas a um CNPJ, a uma pessoa jurídica, né? Eu acho que o problema não é a quantidade de partidos, o problema é financiar campanha política com recurso público, é financiar partido político com recurso público. É a minha opinião, né? É porque um partido político, ele não se resume a uma ideologia, né? Um partido político não é só uma questão meramente ideológica. Veja,
O problema não é ter muitos partidos políticos, é ter partido político de fachada, é ter partido político que o presidente se eterniza e é o dono do partido. Então, o problema é mais na forma, entendeu? É na condução, na ausência da democracia, como você falou. Mas, veja, o Brasil é um país diverso, né? Multifacetário, com pensamentos diferentes, múltiplos. Então, eu acho que mais fundamental do que a quantidade é a qualidade desses partidos, né? Quais as contribuições que os partidos, enquanto uma instituição relevante que representa a política, né? Porque sem partido político você não pode ser candidato a nada, mais esse ponto de vista da contribuição que ele dá, né? Da qualidade da política. Porque tem uma questão que é assim, Luiz, que é um partido político, você já tem acesso imediato a recurso público caindo no caixa, né? E eu acho que Agora, esse tem sido porém, atrativo para tantos partidos. Se acabar com o financiamento público, vai tornar isso menos atrativo. Por que o cara vai criar partido mas sem vamos aprofundar essa discussão que vocês estão colocando. Você coloca que o financiamento público é um problema, mas se você elimina o financiamento público, você está negando a representatividade de quem é pobre. Porque quando você não tem o financiamento público, automaticamente passa por financiamento privado de quem tem dinheiro, e aí você está dizendo que para ser eleito tem que ser somente ricos, cara com muito dinheiro, grandes empresários, grandes esquemas de corrupção. E quando você fala no financiamento público, é justamente para que pequenos partidos, pessoas bem estruturadas possam disputar os mandatos. Só concluindo, o que pode estar errado é a maneira de distribuir o dinheiro público entre os partidos, mas não o conceito de você ter o dinheiro público para financiar a democracia. Se o dinheiro é privado, significa dizer automaticamente que você está propondo a não participação de candidatos pobres no pleito, porque esses jamais vão poder se financiar. Minha campanha está custando menos de R$5.000, acho que não chegou nem a 3. Então, eu sou um desses aí que estou classificado nos candidatos menos favorecidos. Só que o que eu acho, Edmilson? O que eu defendo é que mais gente financie os projetos políticos. Se eu sou um candidato que tenho capacidade de mobilizar a sociedade, hoje, através das redes sociais, dos instrumentos mais democráticos de comunicação, a minha visão é que você tenha muitas pessoas doando pequenas quantidades. Porque o que está acontecendo na prática hoje, me dá o exemplo de um candidato pobre que recebeu 3 milhões do fundão aí. Não tem nenhum. Né? Os candidatos pobres são aqueles que estão recebendo R$1.000, R$2.000 do fundão. Então, quem já tem mandato fica com a maior parte dos recursos porque tem maior influência nos partidos. E é isso que a gente está vendo. Então, o que você está colocando já foi registrado. Por exemplo, Dória. Dória foi um dos empresários que se autofinanciou na sua campanha, quando foi eleito prefeito de São Paulo. Foi um dos candidatos mais ricos, porque tem muito dinheiro, tinha muito limite, dinheiro. Né? Ou seja, e aí você pega, por exemplo, os candidatos do Partido Novo, que dizem, olha, eu não quero o dinheiro do fundão, mas aí são megas empresários com muito dinheiro. Às vezes até dinheiro que já foi roubado, porque participou de licitações, tem grandes, megas empresas. E aí, mais uma vez, o ponto não é discutir a maneira como o dinheiro é distribuído aos partidos, essa aí é a maneira que é errada, porque o dinheiro vai para os grandes partidos, como o PMDB, o PT, que são partidos com grandes estruturas. Tentar fazer com que haja uma equidade, uma igualdade na distribuição dos recursos, mas que o recurso seja público, justamente para evitar a corrupção, porque da maneira que se coloca esse debate público hoje, é como se usar o dinheiro público fosse ruim, quando não é. O dinheiro público financia a democracia, porque para ter democracia é necessário o financiamento de todo mundo. Todos os eleitores financiam através do fundo público. Essa visão de que o privado que tinha que financiar, a gente já viu que no que deu, foi a Lava Jato que resultou. Foi a Odebrecht, foi... É de empresa, eu estou falando que eu defendo que muitas pessoas doem pequenas quantidades para poder fazer um volume de recursos. Não precisa de 4 milhões, 5 milhões de reais para financiar uma campanha, isso é um absurdo de dinheiro. A gente vê aí candidatos mandando 1.700.000 para a agência de publicidade para fazer os videozinhos. Aí você está falando do ponto que é outro aspecto da lei. Você pode mudar a lei para
você reduzir o custo da campanha, que é um outro ponto. Você isso pode criar normas, né? Norma que estabeleça a redução de custos, né? A nossa campanha vai ser um grande referencial aqui no Acre. Independente do resultado que a gente tiver, a gente vai mostrar que dá para fazer campanha propositiva, com qualidade, com proposta, com bons projetos, sem necessariamente meter a mão no bolso do contribuinte. Inclusive, a pessoa financiando aquele candidato que ela não quer. E é isso que está acontecendo hoje. Isso dá um debate profundo, né? A gente poderia ficar a noite toda aqui. Porque vocês são jovens, nós estamos colocando esses aspectos, vocês são jovens, porque às vezes existe o falso debate colocado por pessoas corruptas que estão roubando o dinheiro do fundão. Eles roubam o dinheiro do fundão e depois colocam esse falso debate que não está usando o dinheiro do fundão, mas usa por debaixo do pano, rouba, monta caixa 2 de campanha, continua tendo. Então, esse debate a gente não pode ver ele de maneira superficial. Vocês, como jovem, como a coragem de sair candidato, é muito importante para a democracia, principalmente a democracia de um Estado pobre, como o Estado do Acre, que até hoje, você só quem chegou ao governo do Estado são famílias que têm estrutura financeira muito grande. Os Vianas e os Cameli estão a soma de 28 anos governando o Estado. Você não tem ainda no Acre uma história de alguém que saiu lá da classe baixa ou classe média para chegar a um governo. O Acre não tem esse histórico. E se você olhar, outros estados têm. Por exemplo, o estado do Ceará tem esse registro de pessoas de classe média que tiveram ideias, a ideia que venceu e não a estrutura financeira. A gente até tem o exemplo da Marina Silva, que galgou e chegou longe. Era uma pessoa lá mesmo que veio da pobreza e pelas ideias dela, ela venceu, e não pelo poderio econômico. Então, isso é muito importante, da gente construir uma democracia desse ponto de vista, que pessoas consigam, com suas ideias, alavancar. Eu acredito que o Dimas, quando fala dessa questão das formiguinhas financiando as ideias, né? Mas sejamos realistas, um Dimas concorrendo com um grande fazendeiro que tem estrutura, tem dinheiro, tem tudo, não é um processo justo. Quando você coloca que não precisa do dinheiro do financiamento público, enquanto você vai concorrer com um fazendeiro que tem muita grana para gastar porque ele quer a destruição da floresta. Nem sempre isso se traduz em realidade. Por exemplo, o Márcio Bittar tem mais de 3 milhões de reais só do fundão, né? Fora a estrutura que ele tem do mandato, de ter sido relator do orçamento da União, tudo isso por trás, e o Márcio Bittar tem menos de 6% das pesquisas. O Raul, com certeza, vai terminar, se não ganhar a eleição, mas com certeza vai terminar a eleição na frente dele. Então, está adiantando o dinheiro quando você não tem uma coisa maior por trás, uma sustentação. Mas será que o Márcio é um bom exemplo? Porque o Márcio não está fazendo campanha, né? Ele não é candidato a governador, é um candidato... Mas tem dinheiro, né? Se fosse só o dinheiro, né? Tem o dinheiro, tem espaço. Mas o exemplo vale para o Petecão e Mara Rocha. Vocês acreditam nessas pesquisas que o Petecão realmente só tenha 6% dos votos? Domingo nós vamos tirar limpo, né? A pesquisa das pesquisas, né? É isso. Então, vamos dando continuidade. Dimas, você tem uma proposta que ela, do ponto de vista da visão acreana, ela não é execuível, mas ela é extremamente louvável e seria o ideal. Mas nem sempre a gente vive no mundo ideal, né? A questão da ferrovia, cortando o estado inteiro, porque a ferrovia, primeiro, é mais barato o transporte, ela é mais cara para se construir, mas o transporte é muito mais barato e leva à preservação ambiental, ou seja, você poderia manter a agricultura no Acre inteiro, transportar o alimento que fosse, o milho, a mandioca, etc., com baixo custo e, ao mesmo tempo, preservando a floresta, ou seja, você consegue conciliar o que o povo diz que é inconciliável, que não dá, que tem que destruir para plantar, mas existe ferramentas. Mas como conseguir executar uma coisa que parece só um sonho? Quer falar? A pergunta para mim, né? Bom, e essa proposta ela não está ela está dentro de uma conjuntura, né? Esses últimos 2 anos eu viajei bastante aqui a região de Rondônia, fiquei quase 8 meses indo e voltando para lá, fazendo uma imersão na economia de Rondônia com base na questão do agronegócio,
Uma coisa é a gente ficar aqui, né, na nossa sala, às vezes teorizando e dando pitaco numa coisa que a gente não vê de perto. Então, eu fui para lá para ver, né, como é que os municípios de Rondônia estavam se desenvolvendo, por que Rondônia tem hoje um PIB 3 vezes maior do que o Acre. Depois fiquei 9 meses no Mato Grosso também, rodei o Mato Grosso todo, foi mais de 10 mil quilômetros de estrada. Por quê? O Mato Grosso ele fez uma concessão agora para a iniciativa privada. Tem uma coisa boa que o governo Bolsonaro fez. Eu até falo com o Raul sempre está conversando comigo sobre isso. O governo Bolsonaro, através do Tarcísio, ele mudou o marco legal das ferrovias. Porque até um ano atrás, 2 anos atrás, não podia haver investimento privado em ferrovias no Brasil. E as ferrovias tinham parado durante os últimos 30 anos, se construiu quase nada de ferrovia no Brasil. Mas as ferrovias construídas no Nordeste era público-privado, no governo do Lula. Mas foi pouco, né? Eu estou falando assim do ponto de vista comparando outros países. Inclusive, por exemplo, a Vale do Rio Doce fez a sua própria estrada de ferro, indo até o porto de Santos. Mas ali é uma coisa específica, privado. Pública, né? Então, você falou que o marco legal foi alterado agora, mas isso é uma situação que o Brasil, há bastante tempo, já vem passando para a iniciativa privada essas ferrovias. Mas tinha pouca experiência. Eu estou falando que agora a gente tem uma coisa mais estruturada. O que aconteceu? O Mato Grosso fez a concessão de uma ferrovia ali ligando Rondonópolis, que é ali que é aquele hub ali onde a maior parte da produção do Mato Grosso vai em carretas, de lá entra no trem e vai bater no Porto de Santos, né? E aí fez uma concessão para ligar ali o norte do Mato Grosso, apesar que são vários polos de produção de soja, porque o Mato Grosso tem uma meta, que é dobrar a produção nos próximos 10 anos. Isso significa um investimento e um crescimento econômico gigante para o Mato Grosso. Rondônia também já tem um projeto de trazer a ferrovia ali da região do Mato Grosso do Norte até Vilhena e depois conectar com Porto Velho. Não sei se tu lembra, no governo Dilma tinha uma série de acordos, assinado uma série de acordos com o governo chinês, na perspectiva de construir uma ferrovia transoceânica, porque o governo chinês... Exatamente, porque, na verdade,